Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Carla E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Douglas. e nós estamos transformando um ônibus em motorhome artesanal. Nosso ônibus é um A364 da Mercedes-Benz e hoje a gente vai mostrar para vocês como é que a gente fez para subir o teto. A gente tinha duas opções, ou a gente subia o teto ou a gente baixava o piso. O que acontece? O nosso ônibus ele tem as laterais mais altas, onde ficavam os bancos, e o corredor é mais baixo. Então a parte mais alta dele em relação ao teto ficava em 1,70 e a gente tem 1,71 e 1,72, então ficava bem desconfortável, a gente ficava batendo a cabeça no teto do ônibus. E então a gente analisou o que é melhor, o que dá menos trabalho, o que abala menos a estrutura do ônibus. A gente baixa o piso ou a gente sobe o teto. E a gente analisou que baixando o piso a gente ia perder um pouco do espaço dos bagageiros lá embaixo e também a gente ia cortar muito a estrutura do ônibus, porque ele é um monobloco, né? Então ele não tem o chassi e a carroceria separados, ele é feito todo em uma estrutura só. Então a gente ia cortar as latas embaixo e a gente acreditou que isso ia abalar um pouco a estrutura do ônibus. E cortar no meio do ônibus e subir o teto é onde prende só as janelas e onde segura o teto, então a gente achou que a estrutura ia abalar menos. Bom, para preparar o ônibus então, para que a gente pudesse começar a subir o teto, a gente precisava desmontar ele internamente, né? Então a gente retirou os bancos, os bagageiros que vão acima dos bancos, cortinas, o Eucatex que tinha nas paredes laterais e depois a gente retirou as janelas. Né? A gente realmente desmontou o ônibus por dentro para que a gente pudesse começar os trabalhos. E para a gente subir o teto, a gente, depois de tirar as janelas, né, a gente fez cortes nas colunas principais do ônibus. A gente fez um corte em L, porque naquele L a gente soldou canaletas para segurar a estrutura do ônibus enquanto a gente subia o teto. Eu tinha essa canaleta na mão e não trouxe pra cá. Não é essa que tá aqui? Não, se quiser parar o vídeo aí rapidinho. Então, pra gente subir o teto do ônibus, né, depois de tirar as janelas, a gente utilizou primeiramente canaletas de metal de aproximadamente 3 milímetros, tá? Ela é um L. Então o que a gente fez? A gente pegou as colunas originais do ônibus, fez o corte em L, exatamente no tamanho dessas canaletas, para deixar esse corte pronto. Então a gente soldou as canaletas nas colunas e depois de todas as canaletas soldadas, a gente soldou 3 canaletas num lado e 3 no outro, a gente terminou o corte das colunas. Então o teto do ônibus ficou completamente solto, porém as canaletas seguravam ele no esquadro, exatamente na posição que ele estava e que ele teria que ficar depois de alto. Depois disso, a gente subiu o teto do ônibus a gente utilizou a catraca na parte traseira do ônibus e na parte dianteira a gente utilizou o macaco hidráulico. Até o mais recomendado é utilizar a catraca nas duas partes, tá pessoal? Porque o macaco hidráulico ele sobe até um ponto e depois de um ponto ele tem que colocar madeiras, tem que colocar, daí fica um pouco meio não muito seguro. Perigoso, é. É, perigoso. Bom, as colunas do ônibus, elas tinham uma medida interna de 4 por 5 e nós não encontrávamos os tubos de metalon nesse tamanho específico. Então a gente precisou mandar dobrar os ferros
numa medida específica, para que ele pudesse, antes de soldar, né, para que ele pudesse encaixar por dentro dessas colunas. Então ele encaixou na parte de cima, com a parte de baixo, para unir então o teto com o restante do ônibus, né? E fazer essa subida aí de 30 centímetros mais ou menos que a gente teve. Então a gente dobrou esses ferros e deixou eles em 50 centímetros e a gente passou 10 centímetros para cima e 10 centímetros para baixo. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Isso. Essa aqui é como se fosse a coluna do ônibus, tá, pessoal? Esse pedacinho de metal aqui. E esse aqui é o ferro que a gente mandou dobrar. Então a gente colocou ele para dentro da coluna do ônibus embaixo, então desceu 10 centímetros. E em cima a gente subiu ele 10 centímetros. Então isso manteve o teto completamente firme. Isso a gente fez em todas as colunas do ônibus. E além disso, né, além das colunas originais, a gente fez estruturas nas janelas onde a gente não vai, no buraco das janelas onde a gente não vai ter janela. Então a gente fez estruturas de metalon, a gente comprou metal de 40 por 30 e a gente fez todas as estruturas para o ônibus ficar bem firme mesmo onde não vai ter janela. Bom, depois de todos esses ferros encaixados nas colunas originais do ônibus, a gente precisava fazer a solda dele. A maratona da solda. A gente fez todas as soldas, solda em cima, solda embaixo, e foram dias... Foram semanas, eu acho, de solda. Né? E ainda tem solda para fazer, não nas estruturas, mas a etapa de soldas ainda não terminou. Ainda não terminou. Até um detalhe que eu tinha esquecido de falar, pessoal, além da gente subir os 10 centímetros em cima e embaixo, a gente fez furos na coluna original, nos lados e na frente, né? E a gente preencheu com solda. Então isso também, o que acontece? Ele derrete o ferro interno, né? E gruda com o ferro externo. Isso ajuda também a segurar a estrutura. E a solda a gente correu aqui por fora, e aqui por fora, e em toda a estrutura dele. E o que falta de solda é a parte dianteira, porque pra gente subir o ônibus, a gente subiu depois da cabine para trás, né? A gente não mexeu lá no para-brisa, lá na parte da frente. Então a gente vai fazer o quê? Ele vai ficar em diagonal, assim, olhando pro ônibus de lado, ele vai ficar em diagonal, da frente para trás, e a traseira vai ficar mais alta, né? Então essa diagonal aqui que falta a gente terminar. É isso então, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre como foi feito especificamente cada etapa do processo, vocês podem deixar aqui nos comentários. E ative o sininho aí para vocês receberem notificações nos próximos vídeos, que vai ter bastante conteúdo legal aí de como montar um motorhome artesanal. E te inscreve no canal antes disso. Te inscreve no canal.